ouvintes do Veja Bem. Começamos aqui mais um episódio dessa categoria que visa instigar sobre perguntas populares no site Quora.com. A gente recomenda que você cheque também o irmão mais novo, Veja Bem Menos, sobre assuntos banais, e o Veja Bem Mais, com uma análise mais profunda de assuntos mais sérios no nosso site vejabempodcast.com.br. E a pergunta do dia é: quais são algumas situações que te permitem identificar a essência de uma pessoa? Todo mundo sabe que conhece, pode dizer que se conhece, sabe quem é aquela pessoa, mas quais são algumas situações que você fala, porra, depois disso eu realmente sei quem é aquela pessoa, eu consegui identificar uma característica essencial, integral daquela pessoa? Essa é uma pergunta boa que realmente eu acho, no meu ver, deixa eu começar, já comecei falando, então... Caminho do tapete vermelho. Já tá aí, meu, vai embora. Pra mim, pra você reconhecer uma pessoa, de verdade, essa essência dela é através do conflito. Muito bem, a pessoa compreende conflito, não digo tipo... Que tipo de conflito? Não digo físico. Da porrada? This is war! Não, mas é engraçado que dizem, normalmente lutadores tendem a dizer que conhecem mais do seu oponente numa luta do que no seu discurso. Isso é um fato. Eu já ouvi muito disso. Mas no nosso caso, que seria mais nessa parte Intelectual, eu acho que seria... Pseudo-intelectual. Pseudo nesse. Fazendo pseudo. Mas ainda assim, eu acho que seria um conflito tanto de ideias, posicionamentos, realmente onde você consegue identificar a pessoa. Mas por conflito você quer dizer como a pessoa se defende? Ou como ela o posicionamento ataca dela também? Os dois, posicionamento dela perante algum tipo tópico que eles estão debatendo. Aborto, igual a gente vive falando, aborto, desarmamento, imigração. Acho que é uma forma de você identificar, pelo menos através desse tipo de coisa, você ver como ela pensa. Não como ela pensa no geral, mas você criar conseguir enxergar essa... Você cria uma imagem ali mesmo. Esse molde, fazer moldar a pessoa. Mas entendeu? a essência seria mais de orientação política? Se é conservador, se é mais Não, liberal? ainda assim, né? Isso pesa um pouco, mas não adianta, porque no meu caso, você sabe que eu sou conservador, mas vocês não veem aqui eu engravatado, tudo cara fechada... e tudo mais, né? Eu digo... Você é um péssimo exemplo de pessoa conservadora. Por incrível que pareça, não concordo. Mas ainda assim, eu acho que é através do conflito. É que nem quando você falou que você era religioso. Ah lá, ninguém compreende. Não, vocês dizem isso pelo que você tinha... a imagem que vocês tinham de mim, né? A partir do momento que eu coloquei isso em mesa, mudou. Não mudou? Sim. Não, sim. tipo assim, eu não digo o jeito que vocês me tratam e tudo mais, eu digo a imagem minha. A gente tá falando de você, mas você é irrelevante, sinto lhe dizer. Mas o ponto na minha opinião, é através do conflito, por exemplo, que você consegue identificar a pessoa. Identificar o quê? Eu acho que você consegue identificar várias coisas no conflito. A primeira coisa que eu consigo pensar é se você consegue identificar se a pessoa é agressiva ou se ela é mais defensiva. Isso é uma coisa. Eu consigo identificar dentro disso se ela mais é orientação política, como eu falei. Eu também consigo identificar, por exemplo, se ela é mais calma e reflexiva, ou se ela consegue ser agressiva, mas ainda é respeitável. Tipo, dá pra identificar várias coisas em conflitos. O que você definiria como essência, eu acho, que é a pergunta principal, dado o conflito? Essência? O que você definiria como essência da pessoa no conflito? Pergunta desgraçada. Não, mas é que mudou, né? Porque, por exemplo, quando falou assim, tipo assim... Não, mas cara, a proposta do podcast aqui é perguntar o porquê do porquê, lembra? Sim. A gente sempre define bem o que a gente tá falando. Você definiria como a essência da pessoa? Não, são duas perguntas. Uma, quais situações te permitem identificar a essência de uma pessoa, e a segunda pergunta é como você define a essência de uma pessoa, dada a situação. Não adianta, no final das coisas é as ideias da pessoa, independente de como ela seja, se é quadrada, redonda, 2 pernas, 7 braços, não interessa. É através das ideias da pessoa que você vai identificar essa essência dela. Mais ou menos, né? Porque eu posso ser eu tenho ideia, eu sou um comunista, eu sou idealmente um comunista, mas não sou militante. É a coisa, tipo, eu sou muçulmano, mas eu não sou a favor de jihad. A minha ideia é que o Corão lá faz sentido, todo mundo devia ser muçulmano, mas eu não vou me explodir pra convencer ninguém disso. Eu acho que tipo, a ideia não é necessariamente que define a essência da pessoa em termos de ação, de comportamento. A ideia é uma ideia. E talvez define como a pessoa pensa, mas não como ela age, que talvez seja o caminho que eu estou levando essa questão. Qual é a defesa da pessoa em modo de agir? O que ela pensa, o modo que ela pensa, talvez tipo, não influencia na essência dela? O que ela é? Não necessariamente. Influencia, mas não necessariamente no sentido de ter.
eu posso ter ideias radicais e não agir radicalmente com relação a elas. Eu posso ser a favor do marxismo e não sou parte do MST, eu não queimo colchão na reitoria, eu não explodo casa de ninguém. Eu tô falando, tem uma diferença entre ter ideias e ser radicais quanto a ideia, mas o que define uma pessoa? Eu, pessoalmente já, pulando pro que eu acho que aquele muito mais, o que mais diz sobre uma pessoa não é o que ela fala, senão o que ela faz. Que até o Abraham Lincoln tem uma coisa dessa, tem uma pegada dessa. Sim. Que eu vou até adiantar já o meu ponto, que eu concordo muito, não é o único, mas eu concordo muito, que é, você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Porque só no discurso, falar, se eu tivesse isso, pudesse fazer isso, beleza. Mas bota a pessoa como presidente, bota a pessoa como CEO. Fala, beleza. Agora você pode fazer tudo que você está falando que seria melhor, que você faria, tá aí. Faz. E aí que você conhece a pessoa. Como a nossa amiga Dilma prova, no discurso é muito fácil. Muito fácil. Que prova a essência? Tipo, qual é a proatividade, qual é a sagacidade, qual é a efetividade, qual que é realmente o alinhamento do discurso com a prática. Pra mim, essas são as melhores frases ditas até hoje. Tipo, quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Cara, nessa frase define bem as coisas, mas eu fico pensando que é justamente igual a gente colocou esse caso aí, por exemplo, um moderado em ideia. Como você disse, provavelmente em ideias, mas fica difícil, por exemplo, a gente definir, tipo... Tem uma outra coisa também, que tipo, é a diversidade. Esse é um ponto... Tipo, você quer ver como alguém realmente é, bota essa pessoa em situação desconfortável pra ver como ela reage. Tem o cara que desespera. Aqui eu vou falar até de uma experiência pessoal. Vocês provavelmente já conhecem. Mas teve uma certa vez que eu fiquei perdido numa mata aí por 2 dias. E a reação dos membros desse grupo foi, cara, distintamente, foi assim, bem distinto. A comitiva deles. Um ficou mudo, o outro desesperou, o outro chorou. Então assim, quando você enfrenta a diversidade, eu digo com propriedade que você realmente vê qual é a essência daquela pessoa. Tipo, fudeu, e agora? Você vai chorar, vai gritar ou vai tentar resolver o problema? Teve um negócio mesmo que ele falou, tipo, pra você saber o cru da pessoa, o que a pessoa é, tipo, tira tudo que ela tem e vê como que ela reage a isso. Vê como que ela trabalha com isso, entendeu? É diversidade. Eu acho que então, isso pega nesse Mas também tem uma crítica nesse sentido que todo mundo consegue se adaptar à diversidade. Mas a gente você tira toda a comida, você começa a comer mato. Corta o braço e come. A gente fala só um ponto interessante. Você se adapta. A gente coloca essas situações hipotéticas, realmente são bons exemplos pra você colocar, mas vamos colocar aqui como você define, por exemplo, no nosso cotidiano, como você iria definir a essência de uma pessoa? Porque a gente pensa nesses exemplos, por exemplo, eu disse conflitos, no caso, realmente o debate, você colocou a situação, por exemplo, colocar a pessoa no poder com a possibilidade de poder fazer o bem entender, da forma, ver se dá para alinhar tanto o pensamento dela com o que ela falava. Você colocou essa situação extrema onde retira das pessoas. Mas e no dia a dia, por exemplo, do nosso ouvinte, como ela iria definir a essência da pessoa? É isso que eu tô tentando pensar, eu tô tentando fazer isso no dia a dia. Por exemplo, você conheceu... Remoendo. Você é um exemplo de poder. O rapaz está ouvindo a garota, conheceu aquela pessoa nova. Como você olha para ela e consegue formar... Não é bem formar uma imagem, mas tem uma ideia do que ela é. Esse é um ponto bem interessante, mas é tangencial à pergunta. Que a pergunta, deixe-me lembrá-los, é quais situações te permitem identificar isso, e não como você consegue identificar isso de uma maneira mais, vou fazer essa pergunta, ou vou colocar mas a gente colocou então... todo mundo aqui já teve uma experiência de pensar, conhecer uma pessoa e de repente algo aconteceu e falou, opa, não era bem assim. A pergunta é mais no sentido de quais foram essas situações no caso de vocês. A minha realmente foi com conflitos. Eu tenho sentar com a pessoa, falar com ela, talvez até não vou mentir, levantei um pouco a voz, mas realmente... Você tá falando de mim? Não dele? Não. Eu perdido também. Não é pra você levantar a voz. Não, meu Deus. Se levantar assim, Ele levantou a voz. Eu já cheguei a ter conflitos físicos, mas isso não veio ao caso. O ponto é o seguinte, que ao meu ver, o que eu realmente consegui enxergar essa essência da pessoa foi em conflito. Porque tudo que a gente tem antes, o negócio falou, a pessoa tá querendo passar isso pra você. A partir do momento que ela tá disposta a defender alguma coisa, ou falar com você, por exemplo. Ela pode não estar disposta. Não pra falar, cara, religião eu não discuto. Não, mas o que eu... Não, tem isso, mas eu digo que eu realmente consigo identificar essa essência da pessoa através de conflito.
Mas nem seja religião, sei lá, o cara, a gente tá participando de alguma coisa junto, a gente diverge num ponto, sei lá, pro projeto. Agora, aí eu consigo ver, por exemplo, relaxa, aí você cria, você enxerga. Sim, pior que... Sim, mas tem conflitos e conflitos também, né? Vamos Então, pensar, vamos colocar se o meu pai treta comigo... Peraí. Ok. Pra mim também é a mesma coisa. As únicas vezes que eu vi ali o que a pessoa realmente era, foi quando eu tive algum conflito com essa pessoa. A minha ideia divergiu de alguma forma da dela. Sim. Entendeu? Tipo, o modo Mas que eu pensava. Você define a pessoa com relação a você ou define a pessoa como pessoa tipo X? Pessoa como pessoa. Porque eu falei, se eu discutir com meu pai, minha forma de abordar o conflito vai ser uma. Se eu discutir com vocês... amigo, com desconhecido é outra coisa. O foda-se tá bem, mas bem independente da mais forma, alto, né? Mas independente da forma que a gente vai estar discutindo, a pergunta é: em que situações você consegue, tipo, identificar essa essência? Pra mim é essa. Em conflitos. Usando a vida, pra mim também é conflitos. A única coisa, parando pra pensar. Cara, foi a única vez que eu vi realmente a pessoa, que eu tive alguma... Falei, porra, não esperava isso dela. Agora eu sei como que você é conflito. Tanto que vira e mexe, quando a pessoa briga, fala, agora eu sei quem você é de verdade. É sempre porque brigou, sempre foi uma bosta. É sempre porque, tipo, divergiu os pensamentos ali, as ideias que você tinha. Sim, justo. Você não esperava aquilo da pessoa. Eu acho muito válido. Novamente, eu só acho que é uma essência com relação a você, mais do que talvez independente de com quem seja o conflito. Porque essa coisa do poder, por exemplo, independente da relação pessoal, ela vai tender a fazer coisas que ou vai ser muito alinhado com o que ela fala ou vai ser totalmente o oposto. Então, é aquela coisa, de novo, o meu conflito com meu pai vai ser diferente do meu conflito com um amigo, vai ser diferente com o conflito, por exemplo, do estagiário no trabalho. Burro! Exatamente, você consegue se modular assim, que não te define em certas circunstâncias. Acho que a pergunta é mais no sentido, tem situações que definem circunstancialmente quem você é. Tipo, nessa situação você é esse tipo de pessoa, com esse tipo de pessoa. Você quer a resposta tipo no geral. E tem uma que, porra, quem é essa pessoa realmente? Eu acho que essa do poder alinha bem. Mas tem outras também que, falando do core agora, que é a nossa fonte. Uma resposta boa que eu vi lá. Os ouvintes que não checaram ainda, por favor, o façam. Por exemplo, uma Você pessoa... sabe inglês, né? Porque senão não vai adiantar nada. Bota no Google Translate lá. Gente, se vira. Se você correr atrás, pode ter certeza que você aprende. Estamos no século XXI, confiamos na inteligência de vocês. A essência Foi tão irônico. Na verdade, não, isso é sério. Como a gente define a essência de quem está escutando esse podcast? Eu acho. Eu assim, não querendo lamber não querendo lamber as bolas de ninguém, obviamente, mas assim, já lambeu o filme, uma pessoa que está disposta a escutar esse tipo de conversa é uma pessoa que é essencialmente curiosa, no mínimo. E a curiosidade pode ser a primeira base para inteligência. Então assim, eu tenho certeza que vai ter um filho da puta que vai comentar: a curiosidade matou o gato, vou botar lá embaixo. Manda ele se foder se ele escrever isso. Se escrever isso na seção de comentários, gente, eu vou responder. Cala a boca. Vai ser excluído. Vai se fuder. Vai ser bloqueado, vai ser xingado, vou dar print e colocar. A nossa curiosidade com você como ouvinte acaba aí. Vai ser printado e ir pro mural da vergonha que a gente vai fazer. Então fique esperto nos comentários. Fazer outdoor na frente da casa do cara, né? Vocês viram isso daí recentemente? Eu vi. Foi bem da hora. Mural da vergonha, deixa anotado aí. Mas voltando ao ponto de que tem algumas situações que abrangem de maneira mais independente. Por exemplo, no site, lá no Core, das respostas mais votadas foi quando alguém perde a mala no aeroporto, ou na rodoviária. Tem gente que se desespera completamente, grita e fala, não, a mala é minha, fazer isso agora. E blá. Tem ela que fala, pô, tá bom. Qual o próximo passo? Qual o próximo passo que eu faço pra recuperar ela? Que realmente, tipo, quando deu merda, que é quando deu merda, né? O que você vai fazer? Mala no aeroporto, talvez assim não seja tão relacionável, porque não necessariamente todo mundo já teve experiência no aeroporto. Mas eu já perdi a mala 2 vezes no aeroporto. Já perdi a mala. E cara, dá uma raiva. Nossa mala vai parar na Alemanha. Você tá contando com aquilo, você não vai ter roupa quando você chegar no lugar. Você tem coisa valiosa lá dentro. E você olha pra atendente e fala, I'm sorry, seu cu. Tipo, eu quero minha mala agora. Tá entendendo? Não, a vontade é essa, mas assim, como você realmente reage? Tem galera que, tipo, criança mimada, tipo, eu quero esse doce. Não. Tem criança que sente e chora. Esberra, né? Bate no pai. Cara, você define podre. É isso que você define essa criança. Podre. Essência define podre. Sai daqui, moleque de merda, mano.
Pé na bunda essa merda. Então, e tem pessoas que reagem calmamente, né? Você viu aquele do Jimmy Kimmel lá que eu mandei? Ah, não, que eu mandei pra vocês, né? Não, acho fala que pro mandou. Fala pro seu filho que você comeu todo o doce do Halloween dela. Você mandou, eu lembro disso. Eu não lembro disso. Eu acho que eu Eu mandei. lembro disso. Eu lembro que eu mandei pra alguém. Eu lembro disso. Mas enfim, quem não viu ainda, o Jimmy Kimmel, que é um show, um late night lá dos Estados Unidos, tem uma sessão que normalmente acontece durante o Halloween, que ele pede para que os pais escondam as balas dos doces dos filhos e falem para eles que eles comeram tudo, só para ver como o filho reage. A maioria começa a xingar, começa a chorar, se finge de morto, quase morre. Tem uns que quase morrem, tipo, eles caem assim como se fosse um corpo, assim. A alma saiu do corpo quando eles escutam que comeram a bala. Aquele desenho do balãozinho, sabe? Tem outros, cara, que eles falam assim, não, tudo bem, eu já comi bastante doce esse ano, acho que você cuida tão bem de mim que você merece ter comido. Fala, porra, exatamente. Você merece, moleque? É, eu vou tipo- comer só de raiva, fala. Não, é uma coisa assim, simples, meio banal até, mas tipo, porra, define de uma forma assim, Sim. fenomenal. Você pega adolescentes, fazer o mesmo paralelo, tira o seu... Aquela coisa que você falou de tirar, tira tudo que a pessoa tem. Aham. Tira o iPhone, tira o dinheiro. Nossa senhora. E aí, tira a mesada, né? Do seu Cuidado com a facada no pescoço. Tira a mesada dos filhos da puta. Eu acho que tipo, esse tipo de situação, independente de quem seja, a pessoa sempre vai tender a reagir de maneira mais agressiva, ou mais a culpa do mundo, ou mais tipo, não, eu vou fazer o que é melhor, que é mais independente daquela coisa, com você eu vou reagir de uma maneira, com o meu chefe de outra. Tá, mas peraí, agora peraí que eu acho que fuge um pouco, porque a gente colocou uma pergunta interessante pra definir. A gente colocou curiosidade, né? Pra definir, por exemplo, a essência dos ouvintes nossos. Mas será que é só isso? Porque eu acho engraçado do jeito que a gente coloca, porque tudo que a gente falou chegou na conclusão que é colocar a pessoa numa situação desconfortável. Não necessariamente, se eu te dar poder não é desconfortável. Sim, mas eu digo agora, nesses exemplos que você colocou, dá a entender isso. Por exemplo, perdeu a mala, O que eu sei falei lá. é o do tirar tudo, que é esse negócio de você perdeu É a uma diversidade, sua tá? mala. Então temos dois O grandes... Pedro foi o conflito. Tem que- Você é, dá aqui poder. também é uma É a mesma diversidade. coisa, É né? uma diversidade. Diversidade. No fim, eles não- Situações Mas o poder não. desconfortáveis É, e poder. sim, Mas o poder não. Situações desconfortáveis e poder. Quer dizer, uma opção oposta seria, em vez de tirar tudo, dar tudo pra essa pessoa, né? Ah, mas isso é o poder. É cara. um dos extremos. Ou você tirou tudo ou você deu tudo. Não, mas você dá tudo pra pessoa seria a mesma coisa. Que Não, mas dá tudo mesmo. Você tem o poder de decidir qualquer coisa. tá. Quem vive, Entendeu? quem morre amanhã. Você é Deus. Cara. Tá? Você pode ser um merda. São duas, você tem duas Ou você opções. pode aqui. fazer tudo ou você não faz nada. Ou Você vai você- ser o Kira ou ou você vai ser o L? Exato. Death Note, pra quem não leu. Vai ser exatamente isso. É verdade, esse é um ótimo exemplo, né? Os dois extremos. Death Note é o melhor exemplo. Ó, gente, quem não viu, por favor, veja. Não, leia. Lê. Leia que é Nem melhor. vejo. Não, eu acho que É bom eu acho- igual. Não, né? Não, Pode assistir, veja, gente. pode Não, assistir. a Pode qualidade é assistir. ótima também. Tá bom. Enfim, Chegamos à conclusão. Situações que permitem identificar a essência da pessoa. Definindo a essência como a maneira como a pessoa age, mais do que pensa. Pra mim, depois dessa Palavras menos conversa, ambíguas. eu acho que, tipo, os dois extremos. Ou tirar tudo ou dar Ou tudo. você tira tudo ou você dá tudo pra pessoa. resumindo, ou você pode fazer tudo, caralho, ou você é um bosta. Pronto. Tá perdido na floresta, sem comida, sem água, Sem porra nenhuma. sem colchão. Vai dormir sentindo os bichos passando na sua bunda, vai. Aí filho. a pergunta que fica é, veja bem, Ah, não. vai chorar? Ah, não.